Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. É um momento difícil para todos nós. Sei que todos vocês devem estar aí confinados nas suas residências. Vamos bater um papo aqui sobre as alternativas trabalhistas diante do impacto do coronavírus. Eu vou pedir, antes de mais nada, para cada um de vocês, se puderem se inscrever aí e seguir o FENAPRO aqui no YouTube, né? E porque nós teremos, inclusive, outras lives nos próximos dias. Hoje, essa live ela trata das alternativas trabalhistas diante do impacto do coronavírus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Mouri Fernandes, eu sou advogado, sou pernambucano, milito na área trabalhista há muitos anos, e estou aqui com esse desafio de conversar um pouco com vocês sobre essas alternativas que vendo. Bom, nem precisa dizer que o momento é um momento de muita dificuldade para todos nós, mas, sobretudo, para as relações de trabalho, sobretudo para essa relação entre empregado e empregador, né? O momento é de muita dificuldade e exige do governo ações rápidas e contundentes para que a gente possa enfrentar o problema da melhor maneira possível. Antes de dar continuidade, eu esqueci de dar um recado. Eu vou pedir a todos vocês que deixem as perguntas para o final. Eu vou fazer uma explanação, vou fazer uma apresentação, e ao final dessa apresentação a gente pode poder fazer esse bate-papo, ok? Então vamos lá. Todos vocês sabem, né, desde a semana passada, que o governo editou alguns paliativos. E por que eu chamo de paliativos? Porque, na verdade, naquele momento já se enxergava que muitas empresas não teriam caixa, não teriam faturamento, a possibilidade de ter receita para enfrentar os próximos dias. E foi aí que veio, naquele contexto de 22 de março, veio a medida provisória 927, que trouxe, no meu entender, importantes alternativas que o empregador pode utilizar para o enfrentamento da crise, mas foram medidas que não foram, no meu entender, suficientes para enfrentar o cerne, eu diria, o coração da questão, que é o fato de que muitas empresas não têm mais receitas daqui para frente. Faltou, naquela oportunidade, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, lá na medida provisória 927, de 22 de março, o que o governo trouxe foi regras sobre teletrabalho, importantes, antecipação de férias individuais, também importante, concessão de férias coletivas, banco de horas, a possibilidade de pagamento do FGTS um pouco mais na frente, né, de forma parcelada. Tudo isso é muito importante e tudo isso não se discute. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa aqui de Pernambuco. Eu sou pernambucano, radicado aqui em Recife, de uma empresa, uma indústria de confecção com 800 costureiras que, de repente, da noite para o dia, ou do dia para a noite, ficou sem receita absolutamente nenhuma, porque os clientes simplesmente cortaram os pedidos, cancelaram os pedidos, e, de repente, esse empregador, com cerca de 800 trabalhadores, na sua grande maioria mulheres, esse empregador se viu sem receita e com a folha salarial de R$900 mil mês para poder enfrentar. E, evidentemente, que todas essas regras da medida provisória 927, lá de 22 de março, elas não socorriam essa empresa. Porque como é que você vai, num cenário desse, aplicar teletrabalho, antecipação de férias individuais, banco de horas? Não tem como. A medida desse cliente, na verdade, a única solução que ele teria naquele momento era, com certeza, a demissão dos trabalhadores, infelizmente. Então, desde a medida provisória 927, que até chegou a prever a possibilidade de suspensão, mas não houve a previsão de contrapartida financeira para o trabalhador. Tanto é verdade que a classe trabalhadora caiu em cima, com toda a razão disso, e o presidente Jair Bolsonaro, com 24 horas, revogou o artigo 18 da medida provisória 927, que falava exatamente da suspensão, mas uma suspensão sem contrapartida ao empregado, ou seja, suspendia-se o contrato de trabalho, estavam ávidos por uma solução concreta que trouxesse
que o governo federal pudesse trazer, sobretudo com a hipótese de suspensão ou de redução salarial. Eis que chegou hoje, de madrugada, a publicação foi anunciado ontem na imprensa, vocês devem ter acompanhado, mas hoje de madrugada é que veio a publicação do texto da medida provisória, é a medida provisória 936, que, em suma, prevê exatamente a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho e a possibilidade também de redução salarial. Eu vou pedir até perdão para vocês, porque quando eu chegar na medida provisória, eu vou ter que ler algumas coisas aqui, porque é tão novo, tão recente, que evidentemente que eu estou debruçando, estudando mesmo, o que o legislador, no caso a presidência da República, quis exatamente com essa nova medida provisória. Mas antes de entrar nela, na medida, trouxe para a gente de novidade, como alternativas para que as empresas enfrentassem esse momento complicado. Então, eu vou apenas pincelar, não vou me aprofundar muito, como eu falei, publicada na madrugada de hoje, e que a gente precisa hoje trazer para vocês. Vamos ler ela juntos aqui e trazer algumas informações juntos para que a gente possa debater um pouco, ok? Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para a medida provisória 927, agora do dia 22 de março, para tratar um pouco sobre as questões que estavam sendo, que foram, melhor dizendo, lá delimitadas. Então, na medida provisória 927, uma das alternativas que o legislador trouxe, que a presidência da República trouxe, o governo federal trouxe, foi a questão relacionada ao teletrabalho. Sobre isso, pessoal, nenhuma novidade, porque o teletrabalho ele já é previsto na consolidação das leis do trabalho, na CLT, lá no seu artigo 75A. Mas a medida provisória procurou flexibilizar um pouco essa questão das regras do teletrabalho para que a implementação fosse mais rápida. Eu cito como exemplo o fato de que a CLT, no parágrafo 1º do artigo 75A, ele determina que a mudança do regime presencial para o teletrabalho, ele se dá através de mútuo acordo entre as partes. Então, no estado normal de temperatura e pressão, quando você tem um trabalho presencial e quer migrar, quer que aquele trabalhador migre para o regime de teletrabalho, você precisa de um acordo, você precisa de um mútuo acordo. A medida provisória trouxe, nesse cenário de pandemia, que isso, na verdade, seria necessário que o legislador desse essa autonomia para que a empresa decidisse pela mudança do regime presencial para o regime de teletrabalho, tendo em vista que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde, todos, naquele momento e até hoje, recomendam que as pessoas estejam em casa isolados. Então, daí o motivo pelo qual a decisão acaba sendo da empresa. Então, a empresa pode mudar o regime de presencial para o teletrabalho. Para isso, é necessário, e é uma recomendação que eu dou a todos vocês empreendedores, que vocês procurem da mudança, de vocês fazerem a mudança do presencial para o teletrabalho, mas a medida provisória está permitindo também que vocês façam isso até no prazo de 30 dias após a mudança, justamente por conta de todo esse corre-corre e de toda essa angústia que as pessoas estão vivendo. Não era crível, não era prudente que o governo exigisse que esse acordo fosse firmado anteriormente à mudança do regime. Como eu vou passar somente en passant por todos esses pontos da medida provisória 927, que, repito, é aquela anterior, eu queria chamar a atenção para vocês para dois pontos que eu acho extremamente importantes nessa questão do teletrabalho. Primeiro, a questão relacionada ao controle da jornada. Tá? O controle... Só um minutinho, por favor, pessoal. Eu fui informado agora que está travando um pouco. Vocês estão ouvindo bem? Isso está melhor agora? Ou está travando a imagem? Eu posso continuar? Como é que está aí? Deixa eu ver se alguém me responde aqui. Está ótimo? Dalton respondeu que está ótimo. Vamos lá, vamos continuar então. Eu acho que deve ter dado uma travada no início, né? Bom, como eu estou passando de uma forma... Ok, alguns estão dizendo que está travando, outros dizendo que sem problemas. Tudo bem, eu vou tentar continuar. Se piorar, por favor, aqui na minha internet. Ok. Bom, como eu vou passar en passant por esses assuntos da medida provisória 927, eu quero dizer para vocês que
é importante ter muito cuidado no que diz respeito ao controle de jornada. Por quê? Porque se o trabalhador vinha com controle de jornada no regime presencial e ele migrou para o regime de teletrabalho, vocês, empreendedores, podem dispor no acerto que vão fazer com o trabalhador, ou seja, no termo. O pessoal continua dizendo que está travando. Peço desculpa a todos. Pode ser algum problema na minha conexão. Ok, eu acho que deu uma estabilizada agora, pelo que eu fui informado. Vamos em frente. Bom, então preste atenção na questão do controle de jornada para o pessoal que vai trabalhar no teletrabalho, porque o trabalhador poderia vir trabalhando com controle de jornada e, de repente, foi para o teletrabalho. É bom constar no termo aditivo que, enquanto ele estiver no teletrabalho, não haverá o controle de jornada. Afinal de contas, os trabalhadores que trabalham no regime de teletrabalho, eles podem ser dispensados do controle, desde que isso seja firmado efetivamente lá no termo aditivo que vocês vão fazer ao contrato de trabalho. Mas pode ser uma escolha de vocês também controlar essa jornada. Existem mecanismos para isso, né? Existem meios telemáticos para isso, para o controle dessa jornada. O importante, pessoal, é que isso fique registrado, né? Isso fique devidamente registrado lá no termo aditivo que vocês vão fazer com os trabalhadores. Uma coisa que eu acho importante, e faço questão de afirmar para vocês aqui também, é que a medida provisória prevê que o uso de aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, fora da jornada de trabalho do empregado, não constitui tempo à disposição do empregador, nem regime de prontidão, nem sobreaviso. É certo se houver alguma previsão nesse acordo individual que vocês vão fazer com o trabalhador. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a questão do teletrabalho, que está lá na medida provisória 927. Não é essa medida provisória que foi trazida na madrugada de hoje, tá? Outra coisa importante que foi trazida pela medida provisória 927 é a questão da antecipação de férias individuais. Pessoal, vocês podem antecipar as férias individuais dos trabalhadores, ainda que esses trabalhadores não tenham o período aquisitivo completo. Vamos imaginar a situação de um trabalhador que esteja há 5 meses na empresa. Ele tem ali 5 dozeavos de período aquisitivo. Mesmo assim, vocês podem antecipar as férias individuais deste trabalhador. Antecipando as férias individuais, vocês não precisam pagar ela de forma antecipada. Vocês podem pagar ela até o 5º dia útil do mês subsequente. Tá? Então, se, por exemplo, eu colocar um trabalhador de férias agora no dia 1º de abril até o dia 30 de abril, eu tenho até o dia 5, no caso da antecipação de férias individuais, hein, pessoal? Eu tenho até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar essas férias, tá bom? Outra coisa importante sobre essa questão da 1/3 de férias, ele pode ser negociado com o trabalhador para que seja pago, inclusive, até a data de pagamento. Trouxe para vocês a medida provisória 927. Outra coisa foi a concessão de férias coletivas. Tá? As férias coletivas, elas podem ser concedidas sem problema nenhum, mas elas não estão atreladas às regras da antecipação de férias individuais que eu falei anteriormente. Elas seguem as regras normais de férias coletivas. A única coisa que mudou é que, no caso das férias coletivas, o pessoal está pedindo para eu travar aqui na parte do 1/3. Eu vinha dizendo, pessoal, que o pagamento, a mesma data do pagamento do 13º. Oswaldo, deu para você escutar agora? Continua travando ou não? Esclarecida a questão do 1/3. Oswaldo Matos. Oswaldo ainda não respondeu. Vou seguindo aqui, qualquer coisa eu retorno. Bom, então, concessão de férias coletivas. Ok, Oswaldo, beleza. A concessão de férias coletivas segue as regras que sempre existiram. A diferença é que você não precisa fazer aquela comunicação com 15 dias de antecedência ao Ministério da Economia e ao sindicato. Na questão das férias coletivas, basta uma comunicação de, no mínimo, 48 horas, tá? Não precisa de 15 dias, ok? Bom,
Saindo da questão de férias, pessoal, ainda tratando da medida provisória 927, aquela do dia 22 de março, temos também a questão da antecipação dos feriados. Pode existir a antecipação dos feriados. Por exemplo, você pegar o feriado de 7 de setembro e jogar para esse período como uma forma de compensação, né? Isso tem que ser escrito e tem que estar expresso no documento a indicação expressa dos feriados que estão sendo antecipados. Ok? Estou passando de uma forma mais ou menos rápida pela medida provisória 927 para que vocês enxerguem quais são as alternativas que lá existem, sem querer aprofundar demais em cada uma delas. Banco de horas. Todos vocês conhecem o banco de horas, o sistema de crédito e débito de horas. Qual é a novidade que a medida provisória 927 trouxe sobre o banco de horas? Tão somente relacionada ao prazo, porque o banco de horas já existe na CLT. A diferença é que, se ele for feito individualmente, ele pode ser adotado por no máximo 6 meses, e se for por acordo ou convenção coletiva de trabalho, ele pode ser adotado por até 1 ano. Isso é o que diz a CLT. Com a medida provisória, em razão dessa pandemia e de todo esse estado de calamidade, o legislador está permitindo aqui que vocês adotem um banco de horas individualmente com o trabalhador, não precisa do sindicato, por até 18 meses. E atenção, os 18 meses são contados a partir do término do período de calamidade, certo? Então, é 18 meses do término do período de calamidade para frente. Você tem 12 meses para compensar esses dias que os trabalhadores estão em casa, recebendo salário, mas sem trabalhar. Você pode pegar todas essas horas e jogar no banco de horas durante 18 meses. Atenção, quando houver essa compensação lá na frente, com o excesso de trabalho do trabalhador, não poderá haver um trabalho diário de mais de 10 horas. Tem que estar limitado ao que diz a lei lá, até no máximo 2 horas extras por dia, ok? Então, banco de horas, a única novidade é essa, a questão do prazo e do fato de que, nesse prazo elastecido, mesmo com um prazo elastecido de 18 meses, o acerto com o trabalhador pode ser individual. Combinado? Então, essa é a questão do banco de horas. Houve também uma questão importante na medida provisória 927 sobre a suspensão de algumas exigências administrativas em matéria de segurança e saúde do trabalho. Eu vou citar duas aqui que eu acho importante. A questão dos exames periódicos. Durante esse período de pandemia, vocês estão desobrigados de mandar os trabalhadores fazerem os exames periódicos. E os exames demissionais, eles devem ser feitos. Mas, se você tiver na empresa algum exame periódico do trabalhador, algum exame médico ocupacional mais recente, realizado há menos de 180 dias, você não vai precisar fazer, no caso de demissão do trabalhador, você não vai precisar obrigar o trabalhador a fazer o exame demissional. Nem você é obrigado, nem o trabalhador está obrigado a fazer o exame demissional, se você tiver um exame mais recente, realizado há menos de 180 dias. São duas questões que eu achei importante. Uma outra questão importante é que as eleições da CIPA devem ser suspensas nesses períodos, né? E as atuais composições mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública, né? Isso também é importante, por óbvio, porque as pessoas não devem se reunir em eleições e nada, devem estar, na verdade, em casa. Ok? Então, essas são algumas questões importantes. Uma outra questão da medida provisória 927, para chamar a atenção, de vencimento se dá em abril, maio e junho, eles podem ser pagos a partir de julho em até 6 parcelas, ok? Então, essa é uma regra também 27, tá bom? Bom, feito esses esclarecimentos, alguém colocou aqui que ainda está travando, restabeleceu aí, Léo? Léo Miranda? Está tudo certo aí com a conexão? Travou? Deixa eu fechar algumas janelas aqui para ver se eu melhoro aqui essa nossa conexão, tá bom? Eu vou fechar aqui algumas janelas. Me deem um minuto. Peço alguns minutos. Estou fechando aqui algumas janelas. Pessoal, vou repetir a última informação. Estão pedindo aqui. Me dê só um minuto aqui para eu fechar
algumas janelas aqui que estavam abertas, pode ser que a conexão melhore a partir daí. Tá? Vamos lá. Ok, eu acho que é só. Deixa eu fechar aqui o outro navegador. Bom, vamos retomar então aqui a informação relacionada ao FGTS, né? Eu acho que foi onde travou. O FGTS, pela medida provisória 927, ele pode ser pago, o FGTS de março, abril e maio, né, de 2020, com vencimento em abril, maio e junho, ele pode ser pago a partir de julho em até 6 parcelas, ok? Então, feito esse esclarecimento sobre o FGTS e passando, como de fato já passamos, en passant, sobre a medida provisória 927, que trouxe importantes ferramentas para enfrentarmos esse problema, a gente às 9 horas para esmiuçar e para mergulhar no seu texto. Mas eu anotei aqui as questões mais importantes, tentei colocar de uma maneira mais simples e mais esclarecedora possível, e vou pausadamente explicando para vocês como vai funcionar a redução de jornada e salário e a suspensão temporária do contrato. São duas opções que a medida provisória 936 trouxe para que como alternativa para que os empreendedores possam lançar mão. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tratar da possibilidade da redução de jornada e salário. Está aí na medida provisória 936. Bom, fiz aqui as minhas anotações para colocar para vocês e a gente vai comentando. Primeiro, é necessário que seja feito mediante um acordo individual, tá? Lá na frente vocês vão ver que pode ser feito através de acordo coletivo também. Aliás, tem algumas faixas de salário que devem ser feitas e a jornada de trabalho e o salário. Por um período de no máximo, por um prazo de no máximo 90 dias, tá, pessoal? Então, esse período de redução de jornada e de salário, ele se dá por 90 dias. É redução de jornada e salário, é proporcional. Então, você reduz a jornada e proporcionalmente reduz o salário, ok? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, deve ser respeitado o salário hora do empregado, ok? Tem alguns trabalhadores que são horistas, então o salário hora não pode ser menor. As pessoas perguntam, às vezes, já estão perguntando, mas eu posso fazer isso em que período? Olha, durante o período de calamidade, dezembro deste ano, de 2020. Então, é durante este período, mas apenas durante o prazo de 90 dias. Não pode ser mais do que 90 dias. O período de redução de jornada é apenas durante 90 dias, tá? Agora, os 90 dias podem acontecer durante o período de calamidade, que pelo decreto do governo vai até o final deste ano. O que mais? Tem que haver uma comunicação com 2 dias de antecedência ao empregado. Então, se a empresa quiser reduzir jornada e reduzir salário, comunica o empregado para que seja celebrado 2 dias depois, 2 dias após. O acordo é celebrado 2 dias após. Primeiro comunica, 2 dias depois é que é celebrado o acordo. Ok? Que mais? Pode ser de até 25%, pode ser de 25%, de 50% ou de 70%. Então, você pode reduzir salário e jornada em 25%, em 50% ou em 70%. Como é que se dá o pagamento? Em cada hipótese dessa, vocês irão perceber que o governo federal ele vai pagar um benefício. Oi, Léo, tá travando ainda? Vamos tentar. O governo federal vai pagar um benefício, respectivamente, nesses exemplos que eu dei, de uma pessoa que ganhe, por exemplo, um salário, que ofira um salário de R$2.000 por mês. Se você fizer o acordo para reduzir 50%, você vai pagar 1.000 e o governo federal vai pagar, nesse exemplo que eu estou dando, 50% do valor do seguro-desemprego que este trabalhador teria direito, caso ele fosse demitido. Tá? Algumas pessoas estão confundindo, achando que é
a empresa paga 50% e os outros 50% é pago pelo governo. Não é exatamente assim. O governo paga 50% do que o trabalhador teria direito no caso do seguro-desemprego, caso demitido ele fosse. Ok? Espero ter esclarecido. Então, as faixas são 25%, 50% e 70%. Ou eu reduzo 25%, ou eu reduzo 50%, ou eu reduzo 70%. Se eu reduzir 25%, o governo vai pagar 25% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Se eu reduzir 50%, o trabalhador, os outros 50% será pago da seguinte forma: o governo vai pagar 50% do valor que o trabalhador teria direito do seguro-desemprego. E no caso de 70%, a mesma coisa. O governo vai pagar 70% do valor que o trabalhador teria direito caso acessasse o seguro-desemprego. Ok? Essa é a regra que está lá. Eu estou falando aqui de redução de jornada e salário, tá bom? Lá na frente eu vou falar da possibilidade de perguntas. Desculpa, eu vou falar da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, suspensão temporária. Por enquanto, eu estou falando de redução de jornada e salário, tá ok? Bom, como eu falei, essas reduções, esse acordo individual só cabe dos trabalhadores que recebam até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Então, quem tem salário até R$ 3.135 vai poder fazer um acordo individual com a empresa. E aqueles trabalhadores que recebam 2 vezes ou mais o regime geral de previdência social, ou seja, aqueles trabalhadores que recebam mais de R$ 12.202, eles também podem fazer individualmente, porque essa regra já está na CLT. São instituições que têm um curso superior, eles podem firmar individualmente também com a empresa. Então, quem pode fazer o acordo para redução salarial diretamente com a empresa? Pode fazer aqueles que ofiram menos do que 3 salários mínimos e aqueles que ofiram mais de R$ 12.202 que tenha curso superior. Todo esse restante, ou seja, entre quem ganha R$ 3.135 e quem ganha R$ 12.202, este acordo para redução salarial só tem validade pessoal, atenção, se for feito por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, tem que haver negociação coletiva com o sindicato. Vocês sabem a diferença. Acordo coletivo é entre a empresa e o sindicato e convenção coletiva entre sindicatos, ok? Então, para reduzir salário de quem ofere qualquer valor ali entre 3.135 e entre 12.202, só será possível reduzir salário e reduzir jornada e salário se for mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, mediante negociação coletiva. Ok? Essa redução, independentemente da faixa salarial do trabalhador, se essa redução for de apenas 25%, se a redução salarial for de apenas 25%, aí, independentemente do salário do trabalhador, o acordo poderá ser feito individualmente. Ok? Então, o cara pode ganhar R$ 7.000, R$ 8.000 por mês, tá? Mas, para reduzir o salário dele, eu tenho que fazer a negociação coletiva. Ele tem que estar contemplado lá no acordo coletivo que a empresa vai fazer com o sindicato. Mas se a minha redução que eu propuser para ele seja uma redução de apenas 25%, aí eu posso fazer individualmente com ele. Tá joia? Essa é a regra que está lá na medida provisória. Bom, é importante frisar para vocês que a medida provisória trouxe a possibilidade desses percentuais de 25, 50 e 70 serem percentuais diferentes. 50 e 70, ele tem que estar contemplado em acordo coletivo, tá bom? Então, se for contemplado em acordo coletivo, este percentual tem que ser, como eu disse, em acordo coletivo, e aí a medida provisória traz uma regra, dizendo o seguinte, ó, se a convenção coletiva estipular um percentual de redução menor do que 25%, o trabalhador não tem direito ao benefício. Ele não vai acessar lá o benefício que o governo vai pagar, ok? Se o percentual for igual
o percentual de redução do vai acessar 25% do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. 25% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito. Tá? Se nesta convenção coletiva ou no acordo coletivo o valor for igual ou maior que 50%, o valor da redução do salário acertado na convenção ou no acordo coletivo for igual ou maior que 50% e menor que 70%, o trabalhador vai acessar 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito caso demitido fosse. Tá? E, por fim, se esse percentual de redução ajustado no acordo coletivo ou na convenção coletiva for maior que 70%, por exemplo, salário, o trabalhador vai oferir 70% do seguro-desemprego. Fica esse limite de 70%, mesmo que a redução seja de 80% ou de 90%, por exemplo. Então, ele vai oferir 70% do seguro-desemprego a que teria direito. Tá? São muitas regras, pessoal. Como vocês, eu estou chegando nisso agora e estou tentando passar para vocês de uma maneira mais, vamos dizer assim, pausada e mais para esclarecer para vocês como está funcionando tudo isso e o que tem a medida provisória. Na verdade, o intuito é trazer a informação para vocês. Uma coisa que é o valor do salário mínimo, né, R$ 1.045, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ou seja, esse benefício que o governo vai pagar, será em valor suficiente para preservar a integralidade da renda. Em outras palavras, se ele recebe um salário mínimo, o benefício, independentemente do valor da redução, tá ok? Desculpa, o benefício não será de um salário mínimo, o benefício será do valor suficiente para preservar a integralidade da renda mínima. Então, é um complemento até que se forme o salário mínimo, tá bom? Bom, uma atenção, pessoal, que eu quero que vocês tenham nisso aqui. Se vocês fizerem um acordo, seja individual, seja acordo coletivo, seja convenção coletiva, o que vocês fizerem para reduzir o salário do trabalhador, reduzir jornada e salário do trabalhador, este trabalhador terá estabilidade. Ele não poderá ser demitido durante o período em que houver a redução e durante o período posterior ao término da redução. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês firmaram um acordo individual com o trabalhador para que haja uma redução de 50% no valor do salário dele durante 2 meses. Então, ele terá estabilidade durante esses 2 meses e ele terá estabilidade também no período igualitário posterior, ou seja, ele terá estabilidade durante 2 meses e mais 2 meses. Nesse exemplo que eu dei, ele terá uma estabilidade durante 4 meses. Portanto, durante esses 4 meses, o trabalhador não poderá ser demitido. O trabalhador não poderá ser demitido. Se ele for demitido, vão existir as penalidades cabíveis, como pagamento de diferenças, indenização, multas por descumprimento de norma trabalhista e etc. Ok? Então, essa é uma regra importante que vocês devem estar atentos. Fez o acordo, o trabalhador vai ter a estabilidade conforme previsto na medida de regime de tempo parcial. Tá? Então, essa é uma informação importante. Se aplica também para os aprendizes. Ok? Então, de uma maneira geral, a medida provisória trouxe, em relação à redução de jornada, a medida provisória trouxe essas regras que eu acabei de falar para vocês, redução de jornada e de salário. São essas as regras que eu acabei de trazer para vocês. Vamos entrar agora na questão da suspensão temporária. A medida provisória trouxe a possibilidade de suspensão contratual por, no máximo, 60 dias. Vejam, a redução salarial com redução de jornada é por um período de 90 dias. A suspensão total do contrato de trabalho é pelo período de 60 dias. Tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando ou continua travando muito? Quero ouvir a resposta de vocês aí. Bom, tem uma sugestão aí do Marcelo para quem tá travando, que não dá suspensão temporária. Então, a medida provisória trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho durante o período máximo de 60 dias.
E pode ser alternado, esse período de 60 dias pode ser alternado em 2 períodos de 30, tá? Esse período para adoção, o período para adoção dessa medida é durante o período da calamidade. São 60 dias durante o período da calamidade, tá? Tem que ser feito um acordo individual, né? Tem que ser feito um acordo individual escrito entre empregado e empregador, né? E que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias. Então, para a suspensão, a regra é a mesma, tá? Tem que comunicar ao empregado 2 dias antes, para 2 dias depois fazer a suspensão. Ao empregado devem ser pagos todos os benefícios concedidos pelo empregador a seus empregados. Exemplo, plano de saúde. Se você dá plano de saúde para o seu empregado, na suspensão temporária, tem que continuar dando. Você não pode cortar isso. Eu entendo que vale transporte, por exemplo, pode ser cortado. Afinal de contas, o trabalhador não estará usufruindo do vale transporte no período de suspensão. Há algo mais polêmico, que é a questão do vale refeição. Eu entendo que pode cortar. Alguns entendem que não, tá? Mas se o vale é para o trabalho e não pelo trabalho, eu entendo que pode cortar sim. Mas já adianto para vocês que isso pode ser objeto de discussão judicial futura. Ok? E mais, há uma vedação importante nessa questão da suspensão, pessoal, da suspensão temporária. Há uma questão importante. Durante a suspensão do contrato de trabalho, não poderá haver teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Isso é óbvio. Você está suspendendo o contrato de trabalho. Não pode haver trabalho. Não pode haver prestação de serviço. É suspensão mesmo. Então, não adianta suspender, formalizar tudo isso e, ao mesmo tempo, colocar o trabalhador para estar em casa trabalhando em teletrabalho ou em home office. Porque isso seria uma burla à norma e a norma prevê penalidades para isso, tá? Então, isso não é possível. É suspensão mesmo. Uma questão de extrema relevância aqui, que eu peço a atenção de vocês. Aquelas empresas que auferiram, no ano de 2019, mais do que 4 milhões e 800 mil reais de receita, essas empresas serão obrigadas, se elas suspenderem um contrato de trabalho, a pagar uma ajuda compensatória mensal, correspondente a 30% do valor do salário do empregado. Então, se tua empresa faturou, no ano de 2019, 6 milhões de reais, por exemplo, e você agora suspender os contratos de trabalho pelas regras que estão aqui na medida provisória, você terá que obrigatoriamente pagar 30% do valor do salário do empregado. Essa é a regra que está na medida provisória. Qual é a notícia boa dentro dele? Não incidirá FGTS e INSS, absolutamente nada. E o trabalhador, recebendo esse valor, também sobre ele não pagará imposto de renda, nem nenhum encargo. Então, não incide encargo algum sobre esses 30%. Eu repito, quem tem que pagar esses 30%, obrigatoriamente, é a empresa que auferiu, no ano de 2019, faturamento maior do que 4 milhões e 800 mil reais. Aquelas que auferiram faturamento menor do que 4 milhões e 800, essas não estão obrigadas a pagar essa ajuda compensatória mensal. Ela pode dar espontaneamente, a que faturou menos de 4 milhões e 800, pode dar espontaneamente, e tenho uma convicção de que se der espontaneamente também sobre esse valor, ainda que espontaneamente, não incidirá qualquer encargo, ok? Ok? Os trabalhadores terão estabilidade durante o período de suspensão e durante os meses seguintes. Então, se eu suspendi durante 30 dias, o trabalhador terá 30 dias de estabilidade mais 30 dias. Nesse exemplo que eu estou dando, o trabalhador teria 60 dias de estabilidade. Essas são as principais, vamos dizer assim, os principais detalhes trazidos pelas duas medidas provisórias, tanto a 927, que foi a de março, a de 22 de março, como essa de agora, e eu fico agora aberto aí a eventuais questionamentos de vocês, para que a gente possa ter um bate-papo e trazer eventuais esclarecimentos.
Eu peço desculpas pela conexão, não sei se deu para todo mundo acompanhar tudo. Se faltou alguma coisa, por favor, me perguntem. Muito obrigado a todos. Vamos às perguntas aqui. Quem tem pergunta? Bob Santos é o seguinte: a medida provisória 936 não é clara. Podemos mesclar a redução salarial para parte da equipe e alguns com a suspensão de contrato? Sim, sem problema nenhum. Você pode fazer uma parte do pessoal com suspensão contratual e outra parte com redução salarial. Não tem nenhum de problema nisso. Ana, eu peço que tu esclareça a tua pergunta, se pode ter percentuais diferentes. Ela tem uma previsão lá dizendo que, ainda que haja percentuais diferentes, não haverá problema relacionado à isonomia salarial, tá? Então, pode sim. Pode fazer sim, Ana. O Dalton está perguntando aqui se esses acordos podem ser celebrados de forma remota. Sim, podem ser celebrados de forma remota, sobretudo nesse momento de pandemia, onde a orientação é toda no sentido de que não haja qualquer tipo de contato e toda no sentido do isolamento, né? Usem as ferramentas, isso é permitido. Agora, guardem esses documentos. Evidentemente que não adianta fazer e não guardar, porque vai ser ônus de vocês depois comprovar que, na verdade, isso foi feito. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. O acerto é um aditivo ao contrato de trabalho, tá? Você pode chamar lá de acerto, ou você pode chamar de aditivo contratual, simplesmente. É perfeitamente possível. O importante é que seja feita por escrito, tá? Tem que estar registrado, tem que ser por escrito. Não pode ser verbal, pessoal. Esses acertos não podem ser verbal, eles têm que ser escritos, tá bom? Na medida do possível, quem puder assinar fisicamente, ótimo. Mas, como eu falei, quem não puder, utilize-se aí das ferramentas eletrônicas que estão à disposição. Ana, eu acho que já respondi a sua pergunta, né? Deixa eu ver a de Bob aqui. Ao incluirmos as condições da medida provisória 936 no acordo coletivo com o sindicato, elas terão validade durante o acordo ou na validade do prazo estabelecido na medida provisória. Vai ser respeitado o prazo do acordo coletivo, tá? Vai ser respeitado o prazo do acordo que você fizer. Agora, eu repito, no caso da redução salarial, ela só pode ter vigência durante 90 dias. A validade do período de redução é durante 90 dias, ou seja, em outras palavras, o trabalhador só pode ter 60 dias, tá? Então, o trabalhador só pode ter a suspensão durante 60 dias. Agora, o acordo coletivo pode prever prazos menores do que esse, não maiores. O Odemar disse que tem uma questão em cima não respondida sobre a questão dos 25% usando a CLT e não a medida provisória. Bom, tem uma pergunta. Desculpa, Odemar, eu não estou mais vendo onde seria a pergunta. Deixa eu passar aqui para a Divera. Bruno, essas regras são para seletistas, mas nós podemos aplicá-las com funcionários MEI? Não. Funcionário MEI é um funcionário... primeiro que ele não é funcionário, o MEI é um autônomo, né? E o autônomo, o governo está prevendo uma outra linha que vocês estão acompanhando aí pela imprensa. Confesso que não me aprofundei nela, mas me parece que vão ser R$600 por mês para ajuda para esses trabalhadores autônomos, tá? O MEI não é funcionário, o MEI não é carteira assinada, né? O freela, por exemplo, a gente não vai seguir aqui essas regras que a gente está colocando. Isso aqui é somente para trabalhadores seletistas, tá bom?